Meritíssimos e meritíssimas, como prometido, estamos aqui com a segunda parte do vídeo, entendendo o que é o açucareiro, o que tem o açucareiro. E dessa vez nós vamos finalmente falar o que nós acreditamos que está dentro do açucareiro. Que diabos é esse recipiente para de sacarídeos? Look away. Como a gente já disse no último vídeo, esse vídeo aqui reúne teorias dos blogs Snicket's Love e Sequence Breaker. Vamos deixar os links aqui na descrição. Bom, a gente começa esse vídeo então com uma simples pergunta. Juliana, para que serve um açucareiro? Felipe, eu acredito que seja para colocar açúcar nas refeições. Exatamente. É a única utilidade que eu conheço para eles. Quando você parar para pensar nisso então e observa os 13 livros de desventuras em série, os 4 livros de só perguntas erradas e os outros livros paralelos aí que o Lemony Snicket escreveu, você chega a uma conclusão, que no universo de Lemony Snicket, os açucareiros não têm utilidade nenhuma, porque eles não usam açúcar. E se vocês lembram bem do lema de CSC, o chá tem que ser amargo como o absinto e pungente como o gume de uma espada. O chá e o café são muito importantes na obra do Lemony, e isso se reforça ainda mais na série Só Perguntas Erradas, onde o chá e o café desempenham um papel essencial na trama e ainda assim nenhum personagem pensa em pedir o açúcar. Na verdade, em toda a obra do Lemony Snicket, em todos os livros dele, só há 2 casos em que um personagem, ao tomar um chá ou café, pensa em pedir açúcar. O primeiro deles é no livro Penúltimo Perigo, no seguinte trecho. E no café localizado na sala 178, um vilão pediu açúcar no seu café e foi imediatamente atirado ao chão para que uma garçonete pudesse verificar se ele tinha uma tatuagem no tornozelo. Então, em troca de todo aquele incômodo, recebeu um pedido de desculpas e uma fatia grátis de torta de ruibarbo. Aqui, essa pessoa ela é claramente caracterizada como alguém que não entende os segredos de CSC, que não está por dentro de todos os códigos e que simplesmente cometeu um deslize inocente, portanto, alguém que não sabe do açucareiro. Da mesma forma, os mesmos comentários são feitos pelas mulheres de cara branca, que fazem parte da trupe do Conde Olaf, no livro Escorregador de Gelo. Acampadas com o Conde Olaf nas montanhas de Mão Morta, uma delas diz: "Na verdade, o café não está ruim", disse uma das mulheres, "embora esteja um pouco amargo. Alguém me passa o açúcar, por favor?" "Açúcar?", guinchou o Olaf furioso. Ele se pôs em pé, agarrou uma ponta do cobertor e puxou o mais forte que pôde, esparramando todo o trabalho duro de Sunny. Comida, bebidas e pratos voaram para todos os lados e Sunny teve de se agachar para não ser atingido na cabeça por um garfo. "Todo o açúcar do mundo não será capaz de salvar esse horrendo café da manhã", rugiu e depois se curvou para que os seus olhos muito brilhantes encontrassem os de Sunny. A conclusão que chegamos então é que no universo de desventuras em série, se você pede açúcar para alguém, ou os funcionários de um hotel vão te deter achando que você é um vilão, ou o Conde Olaf vai jogar o café da manhã na sua cara. Isso mostra pra gente que de todos os açucareiros do mundo, quando se fala o açucareiro, em CSC se entende um único açucareiro. Porque para alguém que está buscando açucareiro o tempo todo, né, CSC parece não ter açucareiro nenhum. A razão pela qual o Olaf fica tão zangado ali também é que pedir o açúcar é uma das frases código de VFD. E é importante então notar que ali no 10º livro, em meio a todos os ingredientes e comidas que o Conde Olaf levou, ele levou várias coisas, mas não levou açúcar. Isso se repete em outros momentos da série. Tem um piquenique que a Kitty Snicket faz com os órfãos no 12º livro e o Lemony descreve detalhadamente as comidas que tinham ali, mas é deixado claro que não tinha açúcar no meio do piquenique. E é nesse momento que ela conta para os órfãos um estranho provérbio. "Sentem-se, sentem-se", disse Kitty mordiscando um doce coberto de açúcar de confeiteiro. Aí passam-se algumas páginas. "Mas esse JS não é necessariamente uma pessoa má", disse Kitty. "Uma grande quantidade de pessoas nobres poderia se registrar no Hotel Desenlace e pedir açúcar no chá. Não para adoçá-lo, é claro. O chá deve ser amargo como absinto", costumava dizer meu irmão, "e pungente como uma espada de 2 gumes, mas sim como um sinal. Nossos camaradas e nossos inimigos
estão todos atrás da mesma coisa, o continente sacarífero codificado. Nesse momento aqui, a gente nota uma coisa muito importante, que CSC tem algo contra você usar açúcar nas coisas. Mas a gente percebe que essa negação que eles têm não é com o açúcar em si. Por quê? Nesse mesmo trecho, a Kit Snicket está comendo um doce coberto de açúcar de confeiteiro. Ou seja, o açúcar tá tudo bem para eles. O que eles não podem usar é açucareiros. E para que o seu chá ou o seu café sejam adoçados, você necessariamente precisa de um açucareiro. Então, o fato dos voluntários não usarem o açúcar no chá ou no café tem um motivo. Eles são ensinados assim, são instruídos a nunca colocar açúcar no chá ou no café. Isso é um ensinamento que é passado de geração em geração desde que eles são crianças. Na Cidade Sinistra dos Corvos, por exemplo, os Balder tomam café com Hector. Em nenhum momento ali, nenhum dos personagens tem vontade de pedir açúcar para colocar açúcar no chá ou no café. Então nós ficamos com uma organização inteira que teoricamente não deveria nem se importar com açucareiros, porque para eles não tem utilidade, certo? Errado! Por que você se preocuparia em doutrinar as pessoas para que elas não usassem açucareiros? Porque você tem que lembrar que CSC também trabalha com espionagem. Essa é uma das funções mais gritantes nessa teoria aqui, a questão de que os açucareiros seriam usados para a espionagem. Mas como assim? Como assim? Vamos ser bem didáticos. Imagine aqui duas pessoas jantando juntas, almoçando juntas. Elas conversam o tempo todo sobre suas vidas, sobre o que estão fazendo. E na mesa há o quê? Um discreto açucareiro. Agora imagine que nesse açucareiro há um microfone, um gravador escondido ali, quase oculto. Vamos pensar em duas opções. Se essas pessoas são pessoas normais, que não são voluntários de VFD, elas não vão analisar o açucareiro para ver se tem alguma microfone coisa lá dentro. Então, elas nunca vão descobrir esse microfone. Agora, se essas pessoas são voluntários de VFD, elas também não vão descobrir o gravador lá dentro. Por quê? Porque elas foram doutrinadas e ensinadas a não usar açucareiro. Ou seja, fim. Só dos créditos. Dessa forma, então, o açucareiro acaba se tornando o esconderijo perfeito para um dispositivo. E se você reparar bem, é muito comum que os voluntários discutam seus planos e seus interesses durante as refeições, que geralmente são acompanhadas por chá ou café e... Agora, observem esse trecho. Na página 87 do livro Escorregador de Gelo, o Lemon Snicket está falando ali das montanhas de Mão Morta e de repente ele interrompe a narração e ele diz: Kit, eu sei que um livro pode parecer um lugar esquisito para eu secretamente escrever uma carta para minha irmã, mas eu espero que você leia este livro e encontre essa carta escondida aqui no meio. Descobri o paradeiro da prova que irá limpar a minha barra. Uma frase que aqui significa provar às autoridades que foi o Conde Olaf, e não eu, quem provocou os incêndios. Muitos anos atrás, naquele piquenique, você sugeriu que um aparelho de chá seria um excelente lugar para esconder coisas importantes e pequenas, caso algum dia eu viesse a precisar. Bom, além desse trecho aqui, é relatado no livro O Penúltimo Perigo que a CSC tem uma grande importância ali com o que os voluntários dela estão comendo, com as refeições deles. Inclusive, CSC dá uma grande importância para o modo como as refeições dos piqueniques são transportadas, porque elas têm medo que os vilões possam sequestrar essas refeições, esses lanches de piqueniques. A princípio, eu fiz uma cara pro Felipe, tipo assim, prioridades, né? Esse povo tem. Mas aí nós lembramos que faria todo sentido você temer que eles encontrassem sua cesta de piquenique. Se vocês lembrarem bem, naquele vídeo sobre os códigos de CSC, nós falamos, eles usam a posição das comidas dentro da geladeira como código. Por que não dentro da cesta de piquenique? Então, ter o seu lanche de piquenique roubado por alguém poderia ser algo perigoso, porque a pessoa poderia abrir o lanche, pegar o açucareiro e ouvir ali tudo que você andou dizendo sobre os seus planos, sobre a sua corporação. E é aí então que estaria o grande segredo dos açucareiros, que os açucareiros serviriam ali exatamente para isso.
Cada voluntário estaria sendo ali gravado, monitorado secretamente das profundezas das tigelas de açúcar. O açucareiro, inclusive, é listado como material opcional no kit de disfarces de VFD, e isso é mencionado lá no livro Autobiografia Não Autorizada, o que não faria nenhum sentido a menos que um açucareiro pudesse ser útil de alguma forma na espionagem. E a partir do momento em que você começa a subentender que VFD fazia o uso desses açucareiros, o seguinte trecho vai fazer todo sentido. No livro Autobiografia Não Autorizada, mais precisamente na página 41, tem a transcrição de uma ata de reunião, uma reunião de VFD, onde o Lemony Snicket comparece. Nessa reunião estão todos ali receosos, preocupados, porque uma repórter do Pundonor Diário, a Geraldine Julienne, começou a soltar ali informações que ela tinha conseguido de VFD. E ela estava soltando alguns segredos, alguns códigos, né? E nessa mesma ata, a R, que sabemos que é a duquesa de Winnipeg, diz o seguinte, que se isso continuasse, alguém poderia, por exemplo, esquecer informações cruciais quanto à localização exata dos automóveis que usamos para armazenar arquivos necessários e levar mensagens. Ou poderiam, por exemplo, esquecer o código Sebald. Ou ainda, o segredo do açucareiro poderia passar totalmente despercebido por suas mentes. Isso poderia levar a graves mal-entendidos durante a comunicação codificada, e não podemos nos permitir isso. Ou seja, ela mostra uma preocupação muito grande que esse segredo do açucareiro seja esquecido pelos voluntários novos. Se jovens voluntários começarem a se esquecer do segredo do açucareiro, eles podem acabar revelando informações durante conversas, né? Durante almoços, lanches, chás. E esses segredos podem ser gravados, e se essas gravações acabarem em mãos erradas, como da Geraldine Julienne, poderia ter efeitos catastróficos aí para a organização. E só algo muito interessante que colabora aqui sobre a Geraldine Julienne é dito nesse livro aqui que ela frequentava o Veritable French Dinner, que era um restaurante com a sigla VFD, que tinha o lema em francês, que quando você traduzia o lema era "Aqui o mundo é sereno". Né? Ela frequentava esse restaurante para espionar o Jeremy. Era onde o Jeremy tomava os seus cafés da manhã quando ainda era solteiro, e ela espionava ele para depois poder dar conselhos para Esme Squalor de como poder conquistar o Jeremy. Enfim, o que tinha de importante nesse restaurante? Aqui nesse livro, a descrição dá um foco muito grande para o fato de que em cada mesa do restaurante havia um açucareiro. Eles não estavam ali à toa. Em outro caso recorrente aqui nesse livro do Autobiografia Não Autorizada, em outro restaurante aí ligado à CSC, um homem escondendo um microfone tenta gravar a conversa do Arthur Poe, o Sr. Poe, com a Eleanora, que na série é a esposa, mas nos livros é a irmã dele, que é a editora-chefe ali do Pundonor Diário. E além desses dois casos onde um restaurante tenta gravar conversas, tem um outro caso nesse mesmo livro, que é o do Vineyard of Fragrant Grapes, que é um vinhedo onde o Lemony Snicket tentou se casar com a Beatriz e onde o Jeremy se casou com a Esme. E o vinhedo manda uma carta para os noivos, e na carta o vinhedo é bem específico de que o serviço de buffet somente fornece açucareiros para as refeições se os voluntários forem membros de pleno direito da VFD. O que nós entendemos, o que essa teoria deixa implícito, é que em algum momento a CSC teve esse segredo vazado. O segredo não só foi vazado, como além disso, teve um momento que, dentre todos esses açucareiros que eram usados, um açucareiro se tornou o mais importante e se tornou ali alvo de uma extensa procura, né? Que é o açucareiro de Esme Squalor, que foi roubado por Beatriz Baudelaire e Lemony Snicket, possivelmente. Nós não sabemos o que esse açucareiro em específico guardava de informação, mas nós estamos pressupondo que ele tinha sim uma gravação
né? A gente tá pressupondo isso, né? Sim. Que ele tinha uma gravação ali entre alguns membros aí de extrema importância para ambos os lados de CSC. Mas em meio a tantos açucareiros, quando esse açucareiro se perdeu, tentar achar esse açucareiro seria como tentar achar uma agulha no palheiro. Por isso, então, na tentativa de achar o açucareiro da Esme, a VFD cortou o uso de todos os 3 açucareiros e parou de usar açucareiros completamente, porque agora só tinha um açucareiro que era importante ser localizado, o açucareiro de Esme Scholar. Seria mais ou menos como a realização de uma pesquisa por eliminação. No momento em que Desventuras em Série inicia, todos os voluntários já deixaram de usar os açucareiros como meio de espionagem, porque o segredo foi revelado e agora eles precisam encontrar um único açucareiro. Por isso que toda vez que alguém fala de açúcar ou de açucareiro, os voluntários que estão ao redor já relacionam imediatamente com o da Esme Scholar. O que não quer dizer, é claro, que as tradições e hábitos de CSC não tenham permanecido, né, devido à força do hábito. E é por isso que os voluntários continuam não usando açúcar no café ou no chá. A princípio, essa teoria gera muita estranheza, porque essa questão de gravadores, microfones, pontos, não parece combinar muito com o estilo do Lemony Snicket. Mas a partir do momento em que você relê os livros ou que você lê esses trechos que nós citamos, você passa a ver que tudo se encaixa muito bem. E que inclusive várias passagens ali tinham às vezes menções a microfones ou gravadores, só que a gente não percebeu quando leu a primeira vez. E tem ainda mais, na verdade. A série da Netflix, que é considerada como cânone hoje em dia, já trouxe pra gente a noção de que equipamentos e objetos comuns podem ter funções escondidas ali neles, né? Como, por exemplo, uma luneta, que na verdade é capaz de gerar fogo e causar incêndio, né? Então, quando você pensa na função da luneta, não é de se estranhar que você tivesse um açucareiro com um gravador embutido. Mas então, de acordo com essa teoria, o que está dentro do açucareiro é uma gravação capaz de inocentar Lemony Snicket, como ele muito bem coloca, que existe uma gravação capaz de inocentá-lo. E é onde nós acreditamos que está as provas de que Lemony é um menino bom. Seria possível que essa gravação não só inocentasse ele, mas entregasse também alguns podres de Esme. Ela poderia talvez Esme seja a pessoa falando algo na gravação, né? A questão é isso, é que inocenta Lemony Snicket. E ainda mais, para complicar só mais um pouco, essa teoria possui alguns pequenos desdobramentos. Existem pessoas que acreditam nisso, mas que acreditam que depois que o açucareiro com a gravação foi roubado, a Beatriz levou mesmo o açucareiro para a ilha junto com o Bertrand. E que lá na ilha ela teria talvez trocado o conteúdo do açucareiro, trocando a gravação pelo fruto da macieira híbrida. Ou talvez não trocando, mas acrescentando isso ao conteúdo. E de que talvez a partir daí no açucareiro então poderia ter tanto a gravação quanto o fruto da macieira híbrida. De qualquer forma, acredita-se que, se um dia esse fruto dessa macieira híbrida esteve dentro do açucareiro, ele não está mais lá, porque é praticamente aceito por todos os fãs que o Bertrand e a Beatrice conseguiram tirar essa maçã híbrida da ilha e levaram elas lá para aquele mau caminho, né? Onde eles plantaram e nós temos aquela referência das maçãs ácidas. É por isso que, depois de tudo isso, ainda por fim, existem alguns fãs que sustentam a teoria de que o conteúdo do açucareiro já foi retirado dali e de que o açucareiro, na verdade, está vazio e de que está todo mundo ali se matando por uma coisa que não guarda mais nada. O que faria muito sentido com as críticas que o Daniel Handler e o Lemony Snicket colocam no livro. Mas nós ainda sustentamos que durante os episódios de Desventuras em Série, o açucareiro de Esme Scholar contém uma prova de que Lemony Snicket era inocente. E nós acreditamos que foi devido a isso, com todas as pistas deixadas ali no penúltimo perigo de que o Lemony sai daquele livro com o açucareiro, que nós acreditamos que ele conseguiu sim provar sua inocência perante aí o mundo. E o fato que mais nos faz acreditar nisso é mesmo que até então o Lemony era fugitivo e quando se passa cartas D para / Beatriz, ele já está aí com a sua situação mais resolvida. Ou seja, ele conseguiu usar o que tinha dentro do açucareiro para se inocentar. E se reestabelecer. E não tinha por que se preocupar, já que tá todo mundo morto mesmo. Né?
Mas e você? O que você achou dessas teorias? Você achou que é tudo uma babaquice, que a gente tá errado? O açucareiro tinha açúcar, talvez? Né? Talvez o segredo fosse que os voluntários estavam mortos de vontade de adoçar um pouquinho o café. Bom, mas pelo menos se no final das contas a nossa teoria estiver errada, uma coisa ele saiu daqui com certeza. De que em Desventuras em Série é deixado claro que não existe apenas o açucareiro. De que os açucareiros de geração em geração ali têm um significado na corporação. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários as dúvidas que vocês ainda têm, tentaremos responder todas, né? Tem alguma outra teoria sobre o açucareiro que vocês gostam mais do que essa? Contem pra gente. Até o próximo. Tenham uma vida doce. Aqui o mundo é sereno.